Olá, sejam muito bem-vindos por aqui. Me chamo Joslaine, sou nutricionista e aqui a gente conversa um pouquinho sobre diabetes para deixar você mais tranquilo no seu controle da glicemia. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que é testar o nosso olhômetro. Afinal de contas, a gente não pode carregar uma balança na bolsa e levar para todo lugar nessa vida, não é mesmo? Então é muito importante que a gente teste esse nosso sentido importantíssimo para o controle do alimento. Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Muito bem, pessoal, e para a gente testar essa parte, né, para a gente começar a ser crítico e identificar as quantidades com o olho, a gente precisa começar a conhecer um pouquinho melhor como são os utensílios da nossa casa e como fica esse volume de alimento no nosso prato, né? É muito importante que a gente comece a observar isso, que a gente comece a ter uma ideia do quanto a gente precisa de cada nutriente para que a gente consiga ter o equilíbrio. E não só o equilíbrio na distribuição dos nutrientes, mas o equilíbrio na nossa saciedade. Isso é uma coisa assim muito importante. E a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar nesse sentido. Tem essa questão de testar o olhômetro, né, de identificar através da visão o quanto eu preciso olhando ali para o meu prato. Tem uma técnica que chama My Plate, né, meu prato, que também coloca ali algumas porções diferentes de alimentos no prato e você consegue visualizar. Então essa é uma técnica que chama My Plate. E tem uma que eu gosto muito, que é quando a gente começa a fazer o registro fotográfico das nossas refeições. Então a gente vê muito isso assim, tem muitos nutricionistas inclusive que pedem, né, tira foto do teu prato, me marca, né, que aí eu compartilho, a gente consegue ter uma ideia de como é que tá esse prato, de como é que tá ficando essa distribuição. Isso é uma coisa muito legal, você registrar o teu prato, você começar a observar, porque de fato, gente, a gente não consegue pesar todo o alimento toda vez. A gente precisa, aliás, deixar um pouco essa balança de lado e começar a treinar mesmo os nossos sentidos, o nosso feeling ali, a nossa observação e prestar muita atenção na nossa saciedade. O quanto nós ficamos satisfeitos, né, distribuindo. E é óbvio, gente, que a saciedade ela pode acontecer no desequilíbrio também. Você pode, por exemplo, se servir só de macarrão, comer só macarrão e ficar satisfeito. Então não é só uma coisa ou só outra, né? A gente precisa treinar sim a nossa saciedade, mas a gente também precisa ter uma ideia muito importante do como a gente tem que distribuir no nosso prato, tá? E aí tem um manual muito legal, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Da Sociedade Brasileira de Diabetes, que fala sobre, o nome do manual é Manual Fotográfico, tá? E aí quando vocês forem observar, né, que vocês forem olhar esse manual, que eu vou compartilhar aqui com vocês, vocês vão ver que ele tira foto da porção de arroz que tem 15 gramas de carboidrato. Ele tira foto da porção de farofa que tem 15 gramas de carboidrato, da quantidade de purê que tem 15 gramas de carboidrato, né? Por que 15 gramas? Porque a maioria dos indivíduos diabéticos tem uma sensibilidade ao carboidrato de 15 gramas para uma unidade de insulina. E eu tô dizendo a maioria, não é o padrão geral, isso varia muito de indivíduo para indivíduo, mas é para que vocês tenham uma noção de quantidade, do quanto de arroz você pode comer para uma unidade de insulina, do quanto de farofa você pode comer, do quanto de purê, de mandioca, de inhame você pode comer para uma unidade de insulina. Então assim, gente, é um manual fantástico, vale a pena vocês olharem. E auxilia muito, porque a gente consegue ligar o nosso visual para essa quantidade, a gente consegue ter uma ideia. E aí quando você for na casa de um amigo, num restaurante, for levar o seu filho para uma festinha, para um jantar,
você vai ter a ideia real do quanto colocar sem precisar estar lá com a balancinha na bolsa, o que isso se torna inviável e em muitos casos até impossível, né? Então a gente precisa ter essa noção do visual e isso é muito legal. Isso vai te ajudar muito no teu controle, porque você não vai ter mais aquela desculpa, mas eu almoço fora todos os dias, eu não sei o quanto colocar na minha, né, ali no meu prato, na minha refeição, para conseguir manter esse controle. Então você para com essa desculpa de que você não vai conseguir mais ter esse controle, porque você vai conseguir visualizar toda vez que você sair, toda vez que você for almoçar fora, que você for no restaurante, numa festa, enfim, você consegue ter uma ideia do quanto você precisa colocar de cada alimento. E isso é libertador, isso é ser livre, isso é não ficar fazendo restrição, é conseguir de fato controlar a quantidade de alimento que você precisa comer sem precisar ficar pesando a todo momento, pesando. Isso para você é libertador, porque você começa a fazer o equilíbrio da tua refeição visualmente e sempre observe a sua saciedade. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Importantíssima. Isso tanto para você como para o teu filho, né? A nossa geração foi uma geração muito marcada com o comer tudo, né? A minha geração foi muito assim. Colocou no prato, tem que comer. Se você se identificar com isso, né? Tem que comer tudo, né? Come tudo que daí ganha sobremesa. Gente, isso é terrível para o desenvolvimento da nossa sociedade. Porque a gente perde a ideia, a gente perde a noção do quanto a gente realmente precisa e o quanto nos deixa ser realmente satisfeito, né? Desculpa. A gente perde a ideia do quanto realmente a gente precisa e do quanto nos deixa realmente satisfeito. É algo que sim compromete a nossa saúde, né? E a gente precisa refletir e começar a aprender novamente como é essa questão da saciedade, o quanto eu preciso para ficar e estar satisfeito, o quanto eu preciso para realmente manter o equilíbrio na minha vida. Conhecer os alimentos é algo que envolve essa parte técnica, isso tudo que a gente vai conversando. O que é que tem gordura, o que é que tem proteína, o que é rico em fibra, o que tem mais carboidrato. Todo esse conhecimento é um conhecimento que vai te ajudar a equilibrar cada vez mais o seu prato, a equilibrar cada vez mais a rotina aí na tua casa, né? É algo que realmente vai fazer diferença. Não tenham dúvida disso, né? Todo esse controle, todo esse cuidado são decisões positivas para identificar. Então, quando vocês forem olhar lá o manual, vocês vão ver que tem, por exemplo, arroz comum, tá lá, 15 gramas de carboidrato, tem aproximadamente 3 colheres de sopa de arroz. Se nós formos falar de polenta, né? 4 colheres de sopa de polenta, que dá mais ou menos 140 gramas, tem 15 gramas de carboidrato. 75 gramas de purê, que são 3 colheres de sopa. E aí vocês vão ver que não tá lá assim em colher, né? Tá o pratinho desenhado e dentro do prato o volume que fica aquele alimento com um garfo e uma faca do lado para você ter uma ideia da porção, da quantidade, né? Que vocês vão concordar comigo que o prato que tem na tua casa talvez seja completamente diferente do tamanho do prato que eu tenho aqui na minha casa. Existe um padrão, mas as louças elas variam, né? Então, dependendo da peça, dependendo de como seja o teu jogo de jantar, enfim, você vai ter um tamanho, uma proporção visual diferente. Então, a gente precisa ter uma referência para que a gente consiga compreender, né? E tem vários livros também que nos ajudam nesse sentido. Não vou citar nenhum específico aqui agora para vocês,
Mas tem por exemplo, alguns livros que colocam uma caixa de fósforo do lado do alimento para você ter uma ideia do tamanho daquela porção, né? Então, fica uma referência que todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe o tamaninho que tem uma caixa de fósforo, né? Então, quando a gente coloca do lado de uma quantidade de alimento, a gente consegue ter uma noção do quanto a gente precisa. Então, são estratégias que você pode utilizar aí na sua casa para você começar a equilibrar o teu prato e ter uma ideia visual de como ele é, né? E até para ensinar o teu filho, ensinar a tua filha a porção correta. Essas proporções comparativas que a gente chama, isso ajuda muito, né? Essas ideias visuais de um objeto conhecido e a porção que você precisa. Então isso vai variar muito e vai ser algo importante para você conseguir identificar e ensinar, não só você identificar visualmente, mas ensinar o teu filho diante de uma proporção, né? Coisas que têm um tamanho padrão, por exemplo, peguei uma caneta, né? Uma caneta tem um tamanho padrão, né? Ela não varia muito de tipo para tipo de caneta. Então você pode colocar ali a caneta ao lado do alimento, fotografa a porção que você precisa e aí você vai tendo aí um registro fotográfico da tua porção, do quanto você precisa, para que você tenha uma ideia quando você for fora, né? Ou é um alimento que você consome de vez em quando somente, sei lá, é uma lasanha, é uma preparação diferente que você fez aí na tua casa e que você não vai ficar calculando toda vez que você for fazer. Você pode fazer esse registro visual, né? Então você coloca a caneta ali do lado, a porção do alimento e escreve embaixo, pode colocar até no papelzinho, essa porção tem, né, tantas gramas de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura, que você vai ficar com aquele registro pra você. Você pode até fazer um livro, um caderno, um registro fotográfico aí que pode te auxiliar muito no teu dia a dia e que vai depender do quanto você precisa e do tamanho dos teus utensílios aí. Porque isso pode variar muito. Gente, hoje em dia nem xícara de chá tem o mesmo tamanho, se a gente for ver. Tem vários tipos, formatos e que o volume que tem ali dentro vai variar, né? Tem algumas que são mais baixinhas, mais larguinhas, enfim, nem todas têm de 180 a 200 ml. E vejam que a variação já é de 180 a 200 ml. Então a gente precisa realmente ter essa ideia de proporção diante dos utensílios que você tem aí. E tem várias referências que podem te auxiliar nesse sentido. E aí, para te ajudar, eu peguei aqui 3 objetos que são objetos comuns aí no dia a dia, que a grande maioria das pessoas conhece, sabe qual é a proporção, sabe qual é o tamanho, tem uma boa ideia de como é essa distribuição aí quando a gente olha para esses 3 objetos. O primeiro objeto que eu coloquei aí para vocês é uma caneta simples, comum, como a gente já estava conversando, para vocês terem uma ideia aí do tamanho, e é só colocar realmente ao lado do alimento que a gente consegue ter uma boa ideia de que tamanho é esse alimento, né? Então, quando a gente pega a caneta, a gente tem uma ideia desse padrão, e isso é conhecido para todo mundo, né? Os outros 2 objetos que eu coloquei aqui para vocês são a caixinha de fósforo e uma latinha de fermento em pó Royal, né? Que também podem ser úteis. No caso aqui da caixinha de fósforo, a gente tem uma proporção não só de tamanho, mas de largura e altura, né? Então, a gente consegue comparar um bife dessa largura, um pedaço de lasanha com essa altura. Então, a gente consegue ter uma boa ideia de proporção para colocar ao lado do alimento e explicar para uma pessoa que vai ficar com teu filho, com a tua filha, o tamanho, a proporção que tem que ser, a quantidade desse alimento, sem que seja necessário pesar, né? Então, a gente consegue ter uma boa ideia nesse sentido. Outro objeto que eu coloquei aqui para vocês, que tá aqui do ladinho da caixa de fósforo, é a latinha de fermento em pó,
de fermento em pó químico, que ela vai ter a mesma noção aqui de proporção da caixa de fósforo, né? Aqui você pode colocar a altura, a largura, o comprimento da caixinha de fósforo, e a latinha de fermento, ela vai entrar nessa proporção de volume, né? A gente acaba tendo uma ideia do tamanho aí dos potinhos, das latinhas, dos utensílios mais conhecidos. Essa é uma latinha comunzinha de fermento em pó, né? E a gente consegue ter uma ideia do volume. Você pode direcionar para uma proporção de quantidade aí quando o volume envolve, por exemplo, a quantidade de um purê, um pedaço de torta, né? Algo que tenha um volume um pouco maior para ter um embasamento aí mais assertivo dessa quantidade. Então, fica aí para vocês essas 3 opções, que são boas opções, né? De padrão aí para a gente conseguir identificar um tamanho significativo do alimento que você quer comparar, que você quer colocar aí nesse lado, para que você tenha realmente uma ideia boa, uma proporção aí de relevância e de conhecimento de todos, né? Fica fácil para todo mundo identificar o tamanho dessas coisas, porque são coisas conhecidas por todos nós, né? Independente se você queira fazer uma referência só de comprimento, ou se você queira mostrar a largura, a espessura de um pedaço de carne, né? Do tamanho, da altura de uma lasanha, de uma torta, a gente consegue ter uma ideia mais significativa, mais assertiva quando a gente tem objetos como esses, que são objetos conhecidos de todos, né? E sendo conhecido de todos, facilita para a gente direcionar toda essa atenção, né? Então, a gente vai mostrar a caixinha de fósforo, vai comparar com o alimento, e no teu registro de fotos, você vai colocar o alimento do lado desses objetos, né? Então, isso acaba facilitando muito. Mas que a tua realidade é tua, né? Por exemplo, você identificou que para você ficar com a tua glicemia boa, você precisa de 45 gramas de carboidrato no teu almoço, você precisa de mais ou menos 25 a 30 gramas de proteína e de 7 a 10 gramas de gordura. E você fez isso calculado, pesadinho, bonitinho, numa refeição, e você consegue visualizar essa proporção. Então, registre, tire foto dessa preparação para que você tenha esse registro fotográfico não só na tua memória, mas também em algo que possa te auxiliar lá na frente. Que possa te auxiliar num momento que você não tá com a tua balança junto, né? Numa festa, num evento, em algo que possa te ajudar aí a ter mais referência para manutenção do teu equilíbrio, para você não ficar aí cegas, né? Uma das maiores reclamações das mamães quando estão fazendo o controle da glicemia dos filhos, quando vai a um evento, quando vai numa festa, acaba ficando às cegas ali no controle, não sabe o quanto tem. Ela fez a conta mais ou menos para o filho comer coxinha, risoles e quibe. Aí chegou lá na festa, não tinha nada disso, tinha salgadinhos assados, tinha esfirra, tinha empadinha, enfim, tinham opções diferentes daquelas que ela havia pensado. Se você tiver um histórico, se você tiver um monitoramento fotográfico, um registro disso, você vai se sair muito bem em situações como essa. Porque você vai ter ali uma memória de todas as porções daquilo que você precisa consumir de determinado alimento específico. Então isso pode te ajudar muito, né? Isso pode fazer a diferença aí no teu controle. Então eu recomendo que você tenha um registro fotográfico dos pratos que você equilibrou bem aí para o teu filho, para tua filha, para você, né? Para que você consiga ter uma ideia geral de como precisa ser montado esse prato, independente do lugar que você vá, né? Isso é algo importante. E quando a gente fala de algo importante de monitoramento, vai exigir uma história, vai exigir uma dedicação da tua parte.
Então, testar o olhômetro, que a gente brinca, não é tão simples assim, né? E quanto mais a gente faz, quanto mais a gente testa, mais nós ficamos craques nesse processo e mais isso vai te auxiliar no teu dia a dia. E quando a gente registra, a gente não esquece, né? Porque a nossa memória, ela começa a ficar muito ativa em tudo aquilo que a gente usa diariamente. Então, se eu faço a porção do arroz e feijão todos os dias, essa é uma porção que eu não vou esquecer fácil. Mas e quando for um purê, quando for uma batata palha com estrogonofe, quando for uma carne assada com maionese e farofa, que são coisas que você não consome todos os dias, que você não tem ali no dia a dia. Como você vai para não errar, né? Então, é muito importante que você faça esse registro. Então, super recomendo fazer aí um teste do teu olhômetro com registros fotográficos das suas refeições, das suas preparações, né? Então, organizar isso e tem ali uma referência, né? Coloca um garfo, como eu falei da caneta, né? Que a caneta tem um tamanho padrão, coloca a caneta ali do lado, tira uma fotinho, né? Ou um garfo, ou uma caixinha de fósforo, como eu falei para vocês anteriormente. Qualquer referência visual que tenha um tamanho padrão, que tenha ali um ponto bom de referência para te ajudar, para ajudar o teu filho, vai ser uma boa organização. Até mesmo para quando você vai deixar, sei lá, o seu filho é muito pequeno, você vai sair e aquela questão do empoderamento da família, né? Sei lá, você vai deixar seu filho com a madrinha, né? E a madrinha não tá na rotina dele, não tá no dia a dia dele com tanta frequência assim como você está. E aí o que você vai fazer? Você tem esse registro, né? Você vai deixar até a família mais tranquila. Fala, olha, se ele for comer um sorvete e se o sorvete for desse tamanho, sei lá, um sorvete famoso, aquele picolé cremoso com casquinha de chocolate, sabe? Aquele, né? Esse sorvete você pode fazer o registro fotográfico e colocar, olha, quando ele consome ele precisa de tanto de insulina porque tem tanto de carboidrato, de gordura e de proteína. Né? Então você já deixa, inclusive, o cuidador, né? Aquele que vai cuidar do teu filho no momento da tua ausência mais seguro. E isso é importantíssimo. Gente, eu tenho mães que têm literais revistas, né? Encadernam bonitinho, imprimem, faz aquele joguinho todo bonitinho desses registros fotográficos e fica assim fantástico esse controle, porque realmente auxilia muito. Né? Então registrem, organizem da melhor forma. Tem tanto mães que gostam impresso, né, encadernado, como tem mães que guardam na memória ali de aplicativos do celular, enfim, né? Podem utilizar a criatividade, mas façam, treinem isso, é importante, principalmente para aquele alimento que não está no teu dia a dia. Né? Aquele alimento que de vez em quando vai ser consumido. Um docinho de festa, um sorvete, como eu falei aqui para vocês, uma empadinha, a proporção correta para um churrasco, né? Então, tudo isso é importante você organizar aí no teu registro, na tua memória, mas também num registro fotográfico. Colocar isso muito bem distribuído, né, numa organização fotográfica com uma boa referência é algo importantíssimo que pode te ajudar muito, acredita em mim. Né? Isso, como eu falei para vocês, pode ser muito útil tanto para o seu filho como para empoderar qualquer pessoa que esteja junto. Né? Tem muitas mamães que reclamam, falam, o pai é meio distraído, o pai não fica muito atento aqui as quantidades que ele precisa, ele se perde, aí ele prefere deixar tudo comigo. Lembrou que a gente já conversou sobre isso, que isso pode deixar a mãe muito sobrecarregada, né? Então, se você tiver uma referência que possa ser utilizada por esse pai, isso vai ser fantástico. Né? Vou falar um negócio para vocês, homem gosta muito disso, tá? Dessa facilidade, dessa identificação assim mais prática, né, de todo o processo. Para ele, se tiver desenhadinho ali, mastigadinho, né? Ele precisa disso e tanto de insulina, vai ser maravilhoso.
né? Então, não fiquem bravos comigo, tá, papais? Mas eu sei que é assim, tá? Então, é importante que a gente faça esse registro, essa organização. Isso ajuda muito, né? E aos pouquinhos você vai tendo cada vez mais material nesse sentido. Não precisa querer fazer tudo de uma vez. Ah, eu fiz hoje porque hoje eu identifiquei, né? Eu fiz hoje porque hoje eu fiz uma lasanha e eu vi que nesse pedaço de lasanha tem tanto de carboidrato, de proteína e de gordura e ele precisou de tanto de insulina. Então, aí hoje eu fiz esse registro. E você vai alimentando, você vai construindo esse registro de olhômetro aí na tua vida, né? Você vai colocando todo esse direcionamento numa condição de organização gradativa. Conforme o tempo vai passando, você vai incluindo, você vai acrescentando mais informações, você vai tendo mais opções e não precisa ficar tanto naquela coisa de cálculo, todo dia, né? Porque isso também causa um cansaço, um desgaste muito grande, eu sei, né? Então a gente pode treinar para facilitar a nossa vida, né? Você começa, o seu filho, a sua filha, você começa a ter uma ideia real de tudo que ele precisa de uma forma muito prática, né? Sem precisar ficar colocando na calculadora, colocando na balança a todo momento. E é óbvio que é importante que a gente tenha essa referência real. Então, sim, a caneta ali do lado vai ser importante, porque a gente pode distorcer essa quantidade muito facilmente, tá? O visual engana. Se você dá um zoom ali na foto, pronto, já confundiu. Entendam? Então, essa referência, ou a caixinha de fósforo, ou a caneta, enfim, algum utensílio padrão, é importante que tenha ali do ladinho, tá? Para que não confunda, para que não distorça, né? Para que não saia do controle essa porção, esse tamanho, né? Essa referência é muito importante, não esqueçam disso. Pode ser qualquer coisa que seja um padrão, que seja fácil da tua família identificar, né? Eu dei o exemplo aqui da caneta, da caixa de fósforo, né? Mas pode ser qualquer coisa que seja uma referência padrão e que não distorça aquela porção quando der um zoom, quando for avaliar, ou de repente tá olhando no celular, aí vai olhar na tela do notebook, vai olhar na tela do iPad, enfim. Muda, a gente sabe que o tamanho da tela muda, então tenha uma referência sempre do lado, né? Anotem nesse sentido, não só o registro fotográfico do prato montado, mas também a referência ali do ladinho para ajudar. Isso facilita muito em diversos momentos. Acreditem em mim, vocês vão adorar, vocês vão gostar muito de começar a fazer esse material para testar aí o olhômetro, para treinar o olhômetro de toda a família e para empoderar todo mundo. Não tenham dúvidas de que esse material deixa qualquer pessoa que vá ter uma atenção com teu filho, com a tua filha, ou mesmo para você, se for o caso de você ter o diabetes, para que você consiga organizar, para que você consiga fazer uma distribuição legal aí das tuas refeições no teu dia. Você pode fazer um registro não só da refeição, como você pode fazer o registro do dia, né? Tipo, o que vai ter no café da manhã, no lanchinho, na hora do almoço, no lanche da tarde, no jantar e na ceia. Você faz ali um registro de diário de refeição, né? E aí você vai ter o quanto precisa para o dia, né? O total do dia para que mantenha o equilíbrio, para que seja legal. Isso ajuda muito naqueles dias de atividade física, né? Um determinado dia tem futebol, no outro dia não tem nada. Sei lá, ele vai só na escola e na catequese, né? Não tem um gasto de energia diferente. Então, o dia da escola e da catequese é assim. Essa é o que ele precisa, essa é a quantidade, a distribuição. No dia que tem o futebol, ou que tem o balé, que tem o jazz, que tem a natação, vai ser assim, vai ser diferente. Então, a gente começa a organizar isso de uma forma que auxilia o teu filho, a tua filha, você, ou independente de quem vá cuidar dessa criança, né? Você empodera de uma forma segura.
Dá trabalho, mãe? Dá trabalho, pai? Dá. Não vou mentir. Para organizar tudo isso, é algo que vai exigir realmente uma disciplina aí na tua casa, né, até de organização, uma pasta, seja de forma virtual ou se você optar por fazer uma pasta impressa, né, mas vai ser algo que com o decorrer do tempo facilita e muito a tua vida, né, tanto por alimento, por refeição, como registro diário. Você pode fazer isso, isso vai facilitar e vai te ajudar muito no decorrer do tempo, né? Então a gente colhe esses frutos aí a longo prazo. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito e que você vai te ajudar. Espero que todas essas informações de hoje tenham realmente sido úteis aí para tua família, para o auxílio, para a rotina de todo mundo, né? Fico por aqui, fiquem com Deus e até mais, pessoal!